Tá ótimo, Pedro. Ô Pedro, já falando um pouquinho, né? A gente estava falando aí sobre essas questões todas de IPO. Deixa eu só pegar aqui, deixa eu ver se tem algum outro comentário também, né? Porque aqui no nosso chat, mas eu queria falar um pouquinho agora, né? Mudar um pouquinho de assunto com você, falar um pouquinho da Tesla, né? A gente tem falado muito de Tesla aqui ultimamente, inclusive até fiz uma reportagem lá para o nosso portal, né? Que a Tesla teve uma queda significativa aí nos últimos dias, principalmente depois que o próprio Elon Musk acabou se desfazendo de parte de algumas ações ali, né? Ele fala que foi por conta de uma pesquisa que ele jogou nas redes sociais, se ele deveria ou não vender 10% das suas ações. Segundo ele, venceu a maioria que sim. Ele estaria fazendo aí esse movimento de venda, mas aí trouxe muita discussão, né, que veio à tona. Será que ele está vendendo porque nem ele próprio acredita que tem possibilidades de mais crescimento? Será que Tesla já chegou no seu máximo ali, não teria mais valorização diante de algumas perspectivas, principalmente de concorrência que está chegando, né? A Tesla agora vai enfrentar uma concorrência maior, algumas outras montadoras já aí investindo cada vez mais nos veículos elétricos também. E aí a pergunta, né, na verdade, que eu queria te fazer, assim, quais seriam os motivadores que você acredita que realmente possam estar pesando para a Tesla? Seria exatamente, talvez, a possibilidade de o próprio CEO estar vendendo, não estar acreditando no upside? Ou seria realmente algumas concorrências que devam vir aí pela frente? Como que você está olhando aí para a Tesla nesse momento? Porque muitos investidores perguntam, será que essa queda traz possibilidades de oportunidade ou não? Talvez ela esteja já cara demais. Boa, eu acho que primeiro vamos endereçar o ponto de por que o Elon vendeu, né? Na verdade, ele já tinha decidido que ele ia vender, né? Se você for ver, existe uma coisa lá nos Estados Unidos que é um plano que você consegue colocar um plano de venda das ações de forma antecedente, para mesmo que você esteja em período de silêncio, ou, enfim, de posse de informação material, que normalmente faria com que você não pudesse fazer uma venda discricionária da ação, você puder executar esse plano porque ele foi pré-aprovado, né? Então, ele já tinha pré-aprovado um plano de venda dessas ações. Por que ele tinha feito esse plano, né? Ele, na verdade, a remuneração dele é basicamente stock options, né? Ele não tem remuneração em dinheiro, em ações, ele precisa... Só que quando você exerce essas ações, nos Estados Unidos isso daí conta como renda, né? E aí a alíquota marginal de imposto de renda dele é 53%, ele ia ter uma renda aí de 20 e poucos bilhões de dólares e ele precisava de pagar metade disso em imposto, então ele precisou de vender as ações. O que ele poderia fazer de forma alternativa seria tomar empréstimos usando as ações dele em garantia e aí ele estaria se alavancando, né? Ele usaria margem como uma forma de pagar imposto. Ele não quis fazer isso, ele resolveu pagar mesmo, ele não quis se alavancar, completamente compreensível, e aí ele fez essa pesquisa no Twitter, né? Eu acho que também muito por ele ter virado um alvo ali de ataques do Partido Democrata, dizendo que ele não pagava impostos, né? Dado que ele resolveu fazer essa venda, ele poderia tomar alguns caminhos. Ele poderia ter chamado um Goldman Sachs da vida, um Morgan Stanley, e falado, olha, eu preciso de fazer essa venda de forma secundária, eu tenho um lote de 17 milhões de ações, eu vou fazer essa venda e eles achariam um comprador, né? Um fundo, alguns fundos que, enfim, faria essa compra com algum desconto. A forma como o Elon Musk resolveu fazer as vendas dele foi uma forma que gerou um impacto muito grande na ação, né? Basicamente, ele vendeu de forma discricionária e seguindo depois o plano dele de vendas. Parece que ele terminou as vendas desse ano, tendo vendido 75% da posição que ele planejava vender originalmente, né? E com isso, ele gerou uma pressão muito forte nos papéis, né? Poxa, imagina que você tem alguém que você sabe que vai vender 17 milhões de ações. Você faz o quê? Você compra agora? Não, você espera, né? Então, os compradores ficaram um pouco afastados do papel, ao passo que vários hedge funds percebiam quando o Elon Musk estava indo ao mercado vender e faziam front-running nele, né, de forma legal, né, não de forma ilegal, mas vendiam na frente dele, esperando essa pressão vendedora para depois recomprar a posição com lucro, né?
Então, essa foi uma dinâmica que se verificou aí nas últimas 4 semanas. E tem um detalhe, na verdade. Exercendo as stock options e vendendo as 17 milhões de ações, o Elon Musk fica ainda com 5 milhões de ações a mais da Tesla do que ele tinha anteriormente. Então, não me parece que ele não acredita na empresa, né? Na verdade, se ele está aumentando a quantidade total de ações que ele tem, não é que ele desacredita, né? Ele precisava ter uma justificativa tributária relevante aí para o que ele fez. O curto prazo, isso gerou uma pressão e uma queda muito superior ao Nasdaq, né? Ao mesmo tempo, você teve triggers relevantes que foram se concretizando enfim, eu vejo para a Tesla em 2022 um ano muito bom. Eles vão ter mais ou menos uma produção de 1.600.000 automóveis, pelas minhas contas, né? O mercado hoje espera 1.250.000, então acho que o mercado vai rever esse número para cima ao longo dos trimestres. Isso é uma chance de upside relevante. Olhando também para margens, deve ter alguma expansão de margem ano que vem, talvez um pouco menor do que a expansão que a gente verificou esse ano, porque tem o ramp-up de de Berlim e Austin, né? Tem uma nova expansão em Xangai que foi anunciada. Então, tem várias coisas muito positivas acontecendo. A adoção de veículos elétricos está ficando cada vez mais rápida. Parece que a gente está entrando numa parte exponencial da curva de adoção de veículos elétricos. Com isso, o cenário para a Tesla continua sendo de que ela não tem um limite de demanda, tá, Paula e Marco? Hoje eles não têm um problema de demanda, eles têm um problema de capacidade de produção. Tudo que eles conseguem produzir, eles vendem praticamente imediatamente, eles têm um backlog de pedidos gigantesco, e eles têm, inclusive, aumentado o preço, não só pelo aumento do custo de matéria-prima. Nesse ano de 2021, eles aumentaram o preço mais do que o aumento de custo de matéria-prima, justamente para não ter fila de espera num nível absurdo, né? Tem veículos que eles têm fila de espera de 6 meses, 7 meses, e que se eles não tivessem aumentado o preço, estaria em mais de um ano, né? Não faz muito sentido você ter uma fila de espera desse tanto. A experiência para o cliente é ruim. Sobre a concorrência, que vale falar, dado o nível de adoção e aumento da adoção de veículos elétricos, se você for olhar para os mercados maduros, né, os mercados mais desenvolvidos nesse quesito, China, países nórdicos, quando você tem a introdução de um novo veículo elétrico, isso não atinge as vendas da Tesla, isso, na verdade, atinge a venda dos veículos a combustão. Então, cada novo veículo elétrico que chega para o mercado, você não está tirando market share de alguém que faz veículo elétrico, né? Você está tirando market share dos veículos a combustão. Então, não me preocupa a concorrência no curto prazo. E quem eu vejo com maior capacidade de concorrer hoje são as montadoras chinesas. A gente conhece pouco aqui no Brasil, mas acredito que ao longo do tempo a gente vai conhecer mais. Elas têm feito produtos surpreendentes ali, e já estão atingindo também uma escala relevante que consegue atingir uma economia de custos também importante.